dia para todos. Oi, meu nome é Elias. Quem está chegando agora no canal sabe que eu gravo uma fração do meu dia, todo dia. Boto no YouTube para ficar registrado, para aqueles que me seguem saber, né, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E meus filhos, netos também, futuramente também para ver, porque o que a gente faz num dia, 2, 3 dias depois a gente esquece. E muitas das vezes passa um ano e a gente nem lembra do que aconteceu naquele dia, né? Então estou gravando 10, 15 minutos para poder ficar gravado. Hoje aqui estou na rede, nessa redezinha aqui de como se fosse uma poltrona, aqui na varanda do meu quarto. Eu já andei 20 voltas lá na praça e à tarde eu devo dar mais 10 para fazer os 9 km. Eu estou fazendo 9 km todo dia. Ontem eu fiz menos, porque minha perna estava doendo, né? Quem não sabe, que está chegando agora no canal, eu tenho 8 pinos no pé e mais uma placa de quase 15 centímetros. É platina, acho, o material. Faz 1 ano e 8 meses para 9 meses. Que caiu um acidente ali atrás, na minha casa, no muro ali atrás, 3 metros, quebrei perna, rasguei a mão, fiquei uma semana no São Judas, depois fui transferido para Ney Lopes, hospital Ney Lopes, e fui operado, no dia seguinte tive alta, fiquei 1 mês andando de cadeira de roda, depois comecei a andar de muleta, e depois eu tinha que fazer a habilitação, tirei aquilo tudo, que a médica de olhos não queria lá autorizar, e eu tinha que renovar a habilitação. Aí eu fui no médico ortopedista, ele autorizou, aí já cheguei já sem muleta, sem nada. Aí lá no ortopedista, cheguei lá também na médica de olhos com autorização, aí ela viu a autorização do ortopedista e viu que eu estava andando, não teve como me impedir. Mas eu quero falar isso porque agora estou caminhando para diminuir o excesso de gordura da carótica, né? Que eu estou tomando remédio da carótica, 40% de entupimento. E estou tomando esse VGestatina, alguma coisa assim. A média cardiologista passou. E eu tenho que diminuir a barriga. Então, eu estou andando 9 km todo dia. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu gosto de andar. E essa coisa que aconteceu comigo, esse acidente, foi Deus que me poupou. Que eu conheço muita gente que eu dizia na cama, Senhor, não deixa eu aqui não, eu não posso ficar parado aqui não. As pessoas, meus filhos, minha esposa, dependem de mim para tudo, até ir para o mercado. Aí tem umas netas também que a gente toma conta, não vou ficar não, o Senhor me ajuda e o Senhor diz que me ama, então eu vou sair dessa cama e sair da cadeira de roda, coisa tudo pela fé, tudo é possível aquele que crê, e o Senhor me abençoou. Eu tenho conhecidos que aconteceu alguma coisa no pé, alguma coisa na bacia, alguma coisa assim, que hoje ainda anda de muleta de quase 3 anos, 2 anos, depois da operação, e eu fiquei só praticamente 2 meses andando de muleta, talvez nem isso, cadeira de roda uma vez, 1 mês só. E Deus me poupou. Isso vai fazer 1 ano e 9 meses. Eu tenho problema nas varizes. Eu estou esperando fazer espuma na safena. É o mesmo pé que aconteceu o problema. E hoje eu estou gravando isso, que daqui a pouquinho eu tenho que levar minha neta para o colégio, 1 hora. Amanhã eu vou ver se acordo mais cedo, porque eu tenho acordado muito tarde, porque a menina está com a outra avó, que está de férias. Aí está ficando com a outra avó. Aí a gente está acordando mais tarde. E eu tenho que fazer caminhada mais cedo para ver se eu faço as 30 voltas de manhã. Embora que eu tenha esforçado muito perna, né? Então, hoje eu fiz 20 voltas, amanhã eu vou ver se eu faço, hoje à tarde eu faço mais 10 para fazer as 30 voltas, que é 9 km. E é isso aí. Estou compartilhando uma parte da minha vida. Eu pedi também para vocês deixar o joinha. Quem gostar, quem não gostar, Deus não gostou. Compartilhar, comente alguma coisa aí, que isso ajuda o canal.
né, porque o YouTube entende que o canal é importante. Eu tenho já alguns seguidores, e eu peço também que vocês compartilhem, que é muito bom isso. Eu estou aqui descansando um pouquinho, e aí eu vejo todo dia o pastor Sandro Rocha, que ele ensina a Bíblia todo dia, a parte da manhã, manhã com Deus, mas agora não vai dar tempo, porque daqui a 30 ou 20 minutos eu tenho que preparar para ir para o colégio, levar as meninas. Então na volta eu vou ver o pastor Sandro Rocha, eu vejo todo dia. Tem o pastor Zé Carlos também do Tempo da Fé, acho que é Tempo da Fé, sei lá, Catedral da Fé lá em São Paulo também que eu vejo. Tem o outro pastor também que eu vejo, eu esqueci o nome dele é complicado. Também no YouTube, entendeu? E ele é muito teólogo, ensina latim, grego, é tradutor da Bíblia, muito bom. E tem muitas coisas que as pessoas ensinam aí nos púlpitos, uma coisa que não é conforme foi escrito a Bíblia. Ele ensina direitinho, ele fala onde está a escritura, o que é a tradução correta. Agora que a tradução correta a gente sabe que é a Bíblia é Almeida corrigida e atualizada, revista Almeida corrigida e atualizada, é mais perto da veracidade daquilo que os evangelhos foi escrito, né? Aí tem outras versões atualizadas, versões que às vezes mudam um pouquinho o que Paulo, Pedro, João, até o próprio Jesus falou. Mas a Bíblia Almeida corrigida e atualizada, ela é na íntegra, já foi comprovado que aquilo que está escrito lá no grego é aquilo que foi traduzido. Então, é isso aí. Eu estou aqui descansando um pouquinho da caminhada. Cheguei lá da pracinha, tomei um banho. Estou relaxando aqui os pés um pouquinho. E à tarde, depois de almoçar, eu vou fazer caminhada também. Estou fazendo caminhada depois de almoçar. Porque ficar em casa curtindo é complicado. A gente fica sedentário. Eu sei que é bom fazer musculação também, né? Fazer esforço, né? Puxar peso. Mas no momento não estou podendo. No momento eu gosto mesmo de caminhar, de voltar à natação, que eu vou ver também se eu volto, que a natação também é muito bom. Hoje eu acordei assim meio estranho, mas depois que comecei a caminhar melhorei. E estou tomando os remédios que a cardiologista mandou. Um remédio também do urologista também, eu tenho que comprar esse mês que acabou. E a gente tem que fazer sempre isso, fazer o check-up. O urologista eu vou de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Esse mês agora, que é em setembro, eu devo ir voltar a ele. Ele é clínico, urologista, odonto, cirurgião, uma porção de coisas. Ele é muito bom. Eu estou com ele já vai fazer uns 15 anos, acho. Então, o que acontece? A gente temos que sempre fazer o que deve ser feito. Fazer nossos exames de sangue, fazer nossas caminhadas, fazer aquilo que é gostoso, prazeroso. E não adianta, eu, por exemplo, eu adoro caminhar. Ver a vida, ver as pessoas falando, conversando, e eu caminhando. Embora que eu caminhe aqui em volta da praça, né? Antigamente eu pegava essa pista aqui da 22 de maio e ia até lá embaixo, lá no Rio Várzea, voltava e ia vendo as pedras. Mas depois eu falei assim, poxa, depois que houve esse negócio do Mapé, poxa, aqui em volta da praça dá a mesma coisa, se eu precisar passar mal, alguma coisa, todo mundo me conhece aqui em volta da praça. Aqui se eu quiser ir no banheiro, tá logo ali em casa, beber água. Então eu não vou ficar indo para a pista não. Embora que agora tem, a pista agora tem, na divisão tem ciclovia, né? Já por aí mudou tudo. Tem ciclovia para tudo quanto é lado. Mas eu prefiro andar na praça.
praça, converso com as pessoas que eu conheço. E hoje passou um casal lá da igreja também, Maurício. Então o que a gente tem hoje assim com a mão? Aí o que acontece? É importante a gente fazer aquilo que gosta. Hoje é um dia que amanheceu mais quente, né? Um dia mais gostoso de caminhar, de manhã cedo é fresquinho. Vou ver se acorda amanhã de manhã cedo mais cedo um pouco, para fazer a caminhada mais cedo, né? Ficar aí na paz aí, nessa quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. O Brasil precisa muito de oração e a gente temos orado pelo Brasil, orado para as autoridades, orado para Deus mudar esse quadro negativo que está aí em Brasília, que possamos, Senhor, abençoar essa nação através das nossas orações e as nossas expectativas, né? Quando eu oro para a autoridade, eu não dou o nome da autoridade. Eu oro só para a autoridade, porque tem algumas autoridades que estão aí, a gente sabe que foi uma coisa errada. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. E tudo que é escondido vem à tona, está escrito lá, Jesus mesmo falou, tudo que é oculto um dia vem à tona. E a gente tem que orar para Deus fazer a vontade dele. Porque às vezes a gente ora para uma situação, para Deus converter uma pessoa, e Deus não tem propósito de converter aquela pessoa, porque aquela pessoa não está nem aí para Deus. Né? Então quando eu oro para a autoridade, eu oro no geral, não dou nome de autoridade. Peço a Deus que abençoe todas as autoridades, que elas possam ser íntegras, que se converter, não sei, mas Deus sabe. Isso já é uma boa oração. Eu não vou dar nome a ninguém, nem orar especificamente por uma autoridade, que às vezes aquela pessoa pode estar na ira de Deus. Às vezes Deus pode estar pesando a mão sobre aquela pessoa, né? E aí ela não caiu porque... E a gente entra no meio de uma oração e a gente se prejudica, porque a gente se torna contra a vontade de Deus. Então eu oro no geral. A Bíblia manda a gente orar para a autoridade, eu oro, mas eu não dou nome a ninguém. Porque uma vez eu estava orando para um rapaz, há muitos anos atrás, quando eu estava na Arreliana, eu estava intercedendo por ele. Voltei para nossa igreja lá em Jardim Catarina, mas sempre orava por ele, porque eu conhecia ele, porque eu sabia que ele tinha uma dificuldade terrível de andar no caminho de Deus. Aí chegou uma hora, que eu ouço a voz de Deus, né? Chegou uma hora de madrugada que o Senhor falou assim, não ore mais por ele não. Não ore mais por ele. Porque ele morreu. Aí eu falei, morreu? Aí depois eu vim aqui em Saboré, ele estava vivo, mas não morreu. Aí eu entendi, ele morreu espiritualmente. Ele já tinha largado Jesus e não queria nada, estava dando uma de crente, mas não estava no caminho de Deus. E Deus já estava pesando a mão dele, tanto que pesou a mão dele que vai parar na cadeira de roda. Ficou muitos anos na cadeira de roda e mesmo assim fazendo as coisas erradas. Fazendo pessoas sofrer. As mulheres que ele teve, todas elas sofreram na mão dele. Teve uma porção. Então o que acontece? Às vezes a gente ora especificamente para uma pessoa e essa pessoa está já na ira de Deus. Igual, vou dar um exemplo da Bíblia. Samuel amava Saul. Mas chegou um tempo que Deus mandou Samuel parar. Que Saul já estava na desobediência e Deus não aceitava mais a oração de Samuel para Saul. Né? Saul estava morto espiritualmente, não estava morto fisicamente. Mas para Deus ele já estava morto espiritualmente. Tanto que Deus mandou Samuel ungir a outra pessoa como rei, que foi Davi. Davi devia ter uns 15 ou 16 anos, quando foi ungido rei. Levou mais 15 anos para se tornar rei. Mas Saul matou 70 sacerdotes do Senhor, fez uma porção de coisa errada, e ele ainda estava como rei, mas estava na ira, e Deus já estava na ira de Deus. Deus já estava
não aceitava mais a aparência de Saul. Só esperava o momento certo para acontecer aquilo, né? Porque ele, quando morreu, e os filhos deles, Davi já estava na posição de se tornar rei, porque se Deus tirasse ele antes do tempo, Israel ficaria sem rei. Precisava Davi crescer espiritualmente e fisicamente para poder se tornar rei. Então, tudo tem seu tempo. Então, é aquela coisa. Às vezes a gente ora para uma pessoa, uma autoridade, alguma coisa assim, e a gente vai orar especificamente, mas a gente não sabe se aquela pessoa está já na ira de Deus, né? Deus está debaixo da ira de Deus. Estou falando de uma pessoa, especificamente nesse país. Vocês sabem quem eu estou falando. Então, o que é que acontece? Eu não oro, aprendi a não orar assim. Uma pessoa que sempre demonstrou que não estava nem aí, é contra o povo de Deus, é a favor do aborto, é a favor das coisas erradas, adora o diabo e outras coisas mais, já está na ira de Deus há muito tempo. Só não caiu ainda porque não chegou o tempo. Eu simplesmente oro assim: Senhor, abençoe os políticos, abençoe a nação, abençoe, Senhor, as autoridades. É isso. Não oro especificamente para um político. Não oro. A não ser que eu veja que aquele político é uma pessoa íntegra, que está buscando fazer as coisas certas, aí eu oro. Mas se uma pessoa que sempre fez a coisa errada, está fazendo sempre as coisas erradas, está prejudicando o país, eu não vou orar a ele especificamente. Eu oro assim: Senhor, abençoe as autoridades. É só isso. Dê paz a esse país. E eu aprendi que, com aquele rapaz que eu falei algum tempo atrás, que eu estava orando por ele, o Senhor falou para não orar mais por ele, e realmente ele estava no erro e não queria nada com Jesus. Dá uma de crente, mas não queria nada, vai fazer as pessoas sofrer. As mulheres que ele teve, tem uma opção, e outras pessoas, e acabou ele caindo numa cadeira de roda, ficou muito tempo na cadeira de roda, e agora há pouco tempo ele morreu fisicamente. Deus deu toda a oportunidade a ele para ele se consertar e tudo. Quando eu intercedia por ele diretamente, o Senhor me proibiu de orar por ele. Eu sei que era o Senhor mesmo, e eu parei de orar. Porque Deus sabe o coração do homem, e às vezes a gente está orando por uma pessoa, e a pessoa está debaixo da ira de Deus. E se você tem uma afinidade com Deus, você ficar temando, igual Samuel estava temando e orando por Saul, Deus repreendeu Samuel. Então, Deus também me repreendeu naquele dia e me informou que não era para orar mais, e eu não orei mais. Porque a gente temos que saber que não somos melhores que Deus. Deus conhece o coração do homem, conhece o futuro do homem. Às vezes tem pessoas que querem ser melhor que Deus, ser mais amoroso que Deus. Não. Ninguém é mais amoroso que Deus. Deus conhece tudo. Deus sabe tudo. Ele, que está escrito lá: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Foi o Senhor que falou. Então, se ele não tem misericórdia de uma pessoa, né? Igual lá na Bíblia, lá, Elias, quando estavam os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Moque, outro Deus que pagam lá. Estavam 850 profetas. Não, ali não houve compaixão, não. Deus mandou passar a espada em todo mundo. Então, o que é que acontece? Devemos orar para a nação. Isso eu faço. Eu orar para as autoridades em geral, eu faço. A não ser quando é uma autoridade que a gente vê que é uma autoridade íntegra, uma autoridade que está andando dentro dos caminhos corretos, não digo nem dos caminhos de Deus, mas dentro da honestidade, isso aí eu oro. E se Deus mandar parar de orar para ele, para também. Ficar na paz, não esquece de dar o like. Esse vídeo está indo para 20 minutos, não gosto de fazer um vídeo muito longo. Ficar com Deus, que acho que já está quase na hora de eu levar as meninas também para o colégio. Agora é desligar aqui.